Dê uma olhada ao seu redor. Observe por um instante os elementos que formam a sua cultura e a sua sociedade. Agora, por um instantinho, dê uma olhada nessa pequena coroa aqui na minha mão. Observe-a com cuidado e venha comigo para a gente tentar entender o que é que tudo isso tem a ver com a psicologia. O primeiro elemento é pensar que a cultura, em todas as suas formas, artes, linguagem e concepções do mundo, ela está imbricada e relacionada com o nosso comportamento. Assim, não há como a gente querer estudar a psicologia ou querer entender os elementos psicológicos descartando certos elementos que são culturais ou certos elementos que fazem parte da nossa vida em sociedade. É importante que vocês percebam que a cultura, ela influencia largamente também processos psicológicos. Eu tenho tanto as ações que sejam individuais e que causam e que geram influência nos grupos, e eu tenho tanto também as ações tidas como sociais, os artefatos culturais, que geram influência sobre o indivíduo. Então eu tenho um duplo processo de extrema importância para a constituição do ser humano. Assim, se a gente for pensar, há diversos exemplos que eu posso estar falando aqui para vocês como sendo importantes para a gente entender a cultura como um processo imbricado à psicologia. Um exemplozinho bem bobo é a gente pegar a contagem com os dedos, né? Se a gente for pegar na nossa cultura no Brasil, geralmente a gente conta 1, 2, 3. Agora existem outros países no qual a cultura é feita, a contagem é feita a partir daqui, ó. 1, 2, 3, etc. Eu tenho a função cultural, a forma como a cultura está constituída, se traduzindo na forma como as pessoas agem e se comportam. É um exemplozinho bem bobo só para remarcar o quanto esse processo, enquanto elemento psicológico, ele está imbricado na nossa existência. Se a gente for pensar assim, os dedinhos da cultura, a gente vai ter ali os dedinhos da cultura como os símbolos, a linguagem, extremamente importante pensar nas formas de linguagem. A gente vai pensar também, sabe, nas normas, certo? Nos valores, né, que constituem uma sociedade. E a gente vai pensar também nos artefatos que constituem uma sociedade, né? Eu mostrei para vocês inicialmente a coroazinha, vou colocar aqui de novo, porque já já a gente vai falar dela. E o quanto ela é um elemento importante para a gente compreender, né, aquilo que a gente está colocando como possível inter-relação entre psicologia, cultura e sociedade. Seguindo aqui, um outro ponto que a gente não pode deixar de elencar é que a gente, para falar de cultura, a gente também tem que falar de comportamento social, né? Eu não tenho como deixar de observar que a cultura, ela, né, enquanto ação do homem no mundo, ela também está imbricada nesse processo chamado processo psicológico, e ela também está imbricada naquilo que a gente chama de comportamento social, ou seja, aquilo que a gente age, né, aquilo que a gente qualifica enquanto ação do indivíduo sobre o outro, e aquilo que a gente, digamos assim, o nosso comportamento é alterado também pela presença do outro, né? A gente age socialmente nesse mundo, a gente cria grupos e a gente é influenciado por essas pessoas, e a gente também deseja influenciar aos membros, né, dos grupos ao qual a gente faz parte. Então eu também não posso separar ou descaracterizar a importância da cultura para aquilo que a gente chama de comportamento social, né? O comportamento social, ele é largamente estudado na psicologia, seja nas suas formas não verbais, verbais, ou seja até mesmo nas suas formas, né, que são concomitantes, nas formas no qual o sujeito apresenta esses dois tipos de comportamento, tá? É função do estudante de psicologia compreender essa lógica? Sim, é função do estudante de psicologia compreender essa lógica. E eu gosto sempre de falar, né, em sala de aula, que a gente não precisa complicar, sabe, ou mistificar o comportamento. Basta a gente tentar compreender os seus elementos mais básicos. Evidentemente que toda forma de cultura guarda os seus elementos de complexidade. A gente vai ter uma sofisticação imensa na grande maioria das formas culturais.
toda forma de sociedade guarda também as suas complexidades. E a gente vai ter uma enormidade de elementos que compõem essa complexidade. Mas o nosso papel enquanto estudante muitas vezes é tentar decompor esses elementos e tentar compreendê-los de maneira simplória, ou seja, traduzir esses elementos em exemplos que sejam pelo menos passíveis de observação na nossa vida cotidiana. Aqui eu vou deixar um pequeno recomendação de leitura na forma de dica. Eu separei um dos livros aqui da biblioteca que me influenciou bastante quando eu era estudante de mestrado e doutorado, que é o Ofício de Estudante. Está aqui minha versão em francês do professor Alain Coulon. Tá? Por que eu acredito que esse livro ele é de extrema importância para que a gente comece a observar, a entender com um pouco mais de clareza, a decompor esses pequenos elementos da vida social. Esse livro ele traduz um pouco das regras explícitas e implícitas do ser estudante na França. O professor Coulon ele praticamente pegou, ele colocou como uma atividade para que os alunos constituíssem um diário, e a partir desses diários, sobre como os alunos viam a sua universidade, ele escreveu esse romance traduzindo quais são as regras que o estudante ele precisa aprender para ele se tornar um estudante assim profissional, exemplo básico para que vocês possam compreender, quando a gente fala de educação, a gente fala da necessidade de leitura, Eu remarquei isso no meu vídeo anterior, Leitura é nosso instrumento de trabalho. Mas não basta somente eu ler, Eu tenho que saber acessar o material, eu tenho que saber apresentá-lo, debatê-lo, discuti-lo num contexto universitário. Então existe uma série de regras para como eu posso me posicionar, existe uma série de regras implícitas e explícitas para como eu posso abordar certas temáticas, debatê-las dentro de um contexto universitário. E esse ato de aprender essas regras, que muitas vezes não estão assim, muito bem colocadas, é um ofício importante, e é um comportamento social importante. Eu já visto que quando você vai apresentar um trabalho em sala de aula, você está apresentando esse trabalho e está mostrando o seu comportamento para sua turma, e essa turma é um grupo social que vai reconhecer ou não as suas habilidades em torno daquela temática. Então eu trago como exemplo para vocês só para mostrar o quanto a gente tem uma variedade de elementos cognitivos, uma variedade de variáveis ambientais, uma variedade de elementos culturais, certo? Que estão relacionados com aquilo que a gente chama de comportamento social. Se a gente for pegar o gancho desses pequenos elementos que eu estou trazendo para vocês, de comportamento social, elementos da cultura, e começar a traduzir isso de uma maneira mais ampla, ou seja, por algumas teorias que a gente vai ter para buscar explicar como a sociedade funciona, ou como o comportamento é produzido nessa sociedade, a gente pode fazer um passeio rápido pela sociologia inicialmente, A gente pode lembrar, por exemplo, do Durkheim, quando Durkheim fala do fato social, e o quanto o fato social ele vai produzir regras, independentemente ali do ser humano, do seu ser humano reconhecê-las de imediato ou não, mas vai existir uma série de regras que vão dando um contorno à sociedade. A gente vai pegar também na lógica da sociologia as teorias do conflito, a teoria do conflito especialmente quando a gente fala do Marx, que de certa maneira é tão polêmico nos tempos atuais, mas para remarcar o poder pelo controle dos meios de produção, e como esse controle dos meios de produção, como aquilo que a gente entende na economia como uma forma de controlar racionalmente o trabalho humano, ele vai produzir efeitos diretos no comportamento, e ele vai produzir efeitos diretos também na forma do como o ser humano ele é explorado. Um terceiro elemento que é extremamente importante também nessa discussão, e eu já remarco aqui que existem várias outras teorias que vocês podem pesquisar sobre isso, mas que eu acredito que também tem um valor crucial para a psicologia, é o interacionismo simbólico, Se a gente for pensar aqui em todos os teóricos da escola de Chicago, e como esses teóricos eles saíram desses elementos macro que eu acabei de falar anteriormente para vocês, para elementos da vida cotidiana, e como nós seres humanos, na nossa vida cotidiana, vamos criando símbolos, e como esses símbolos eles são importantes para a nossa existência, e eles se movem no sentido de a gente constituir teias sociais e relações sociais entre as pessoas. Olhando para o lado da sociologia, a gente vê o quanto guarda a relação, uma necessidade profunda
com a psicologia, porque se a gente for pegar as teorias psicológicas, e aqui só para citar muito en passant e muito rapidamente algumas delas, a gente vai ver o quanto essa necessidade de conhecer o social, ela também está imbricada naquilo que a gente chama de processo psicológico básico. Tá? Uma das teorias, um dos mais conhecidos, é o Vygotsky. O Vygotsky, eu repito isso cotidianamente nas minhas aulas, quando eu digo que você não tem como tirar a cultura da criança. A frase que eu mais remarco em sala de aula é que a gente aprende a gostar de cuscuz com ovos antes de ler e escrever. Então a cultura está presente e ela não sai da gente. Não sai da gente, depois de muitos anos ela continua presente. Eu posso dar um exemplo meu, né? A falta do cuscuz com ovos me fez assim muita falta, né? Eu senti muita falta desse prato nas minhas jornadas no exterior, né? Porque lá você não acha isso com facilidade. Porque o elemento da nossa cultura está presente, eu não tenho como negá-lo, nem tenho como apartá-lo. Tá? Uma outra teoria é que a gente pode fazer uma passagem, né, ou um passeio pelos elementos culturais e pelos elementos sociais, é do próprio Piaget, a teoria da aprendizagem do Piaget, quando ele vai remarcar, né, que as crianças elas estão ativamente explorando seus mundos, né, elas estão construindo seus mundos por um processo de exploração. Ou seja, o processo psicológico, por assim dizer, ele está imbricado por esse elemento de curiosidade sobre o mundo e, evidentemente, aquilo que a gente coloca como um mundo são seus elementos culturais e seus elementos sociais. Então, também não tenho como deixar de lado isso. E uma outra teoria, olhando, né, também a título de exemplo, do ponto de vista do desenvolvimento, das teorias do desenvolvimento, a gente olhar o Bronfenbrenner. O Bronfenbrenner ele vai falar da ecologia do desenvolvimento e o quanto a gente vai ter que buscar nos desenvolver por ambientes que são notoriamente permeados por contextos e elementos sociais. Só para ficar aqui de maneira muito en passant, mas no sentido de convidar vocês para mergulhar nessas temáticas, porque elas são de extrema importância para a psicologia. Pensando nisso, o que eu tinha falado no início desse vídeo é que, além de a gente pensar as teorias, é de extrema importância que a gente pense o mundo ao nosso redor. Eu gosto de dizer que um artista ele tem que estar conectado com o seu mundo contemporâneo. Ele tem que estar conectado com a sua experiência contemporânea. Não basta simplesmente a gente saber os elementos do passado, a gente saber as teorias, por exemplo, que foram fundantes para a psicologia. É preciso traduzir esse conhecimento em sua relação com o mundo contemporâneo. Por isso eu escolhi trazer como exemplo um dos artistas que eu mais gosto, um dos pintores que eu mais gosto, que foi o Jean-Michel Basquiat. Eu trouxe a coroazinha, essa coroa eu comprei numa exposição, e a coroa ela é um dos símbolos, é um imã de geladeira, não é uma peça de arte, mas é um dos símbolos mais presentes na obra do Basquiat. E ela remarca tanto a admiração dele por movimentos culturais importantes da música, como o bebop no jazz e o hip hop, e o desejo daquelas pessoas ascenderem, e serem reconhecidas socialmente por sua arte, do mesmo modo que ela também se traduz, entre outros simbologias presentes na obra dele, como essa necessidade do ser humano viver dignamente, de a gente fazer parte, e se constituir enquanto experiência de vida social com dignidade, que os obstáculos da vida em sociedade eles não nos atinjam no sentido de aprofundar as diferenças entre as pessoas, mas no sentido de que há uma necessidade ampla de a gente pensar o contexto social de modo a que a gente supere certas chagas sociais. Eu separei também um livro aqui na biblioteca só para mostrar, tá aqui, para quem não conhece o Basquiat, tá aqui o livrinho dele. Eu recomendo bastante que vocês busquem informações sobre artistas e como os artistas eles criam formas de intervenção na vida em sociedade, eles modificam e fazem evoluir a cultura, porque todo esse movimento só mostra pra gente que o mundo não é estático, que o ser humano ele é passível de um grande desenvolvimento a longo prazo, de novas compreensões, de novas formas de viver. E aí vale uma regrinha que eu gosto de falar sempre, certo? Inovar na linguagem
é fundamental. Então, se a gente for pensar, a inovação ela é sempre, do ponto de vista artístico ou de outras áreas, uma nova concepção de linguagem. Não, descongelou. No frio do ar-condicionado.